Olha, já parou para pensar na ideia de ser dono de um pedaço de um shopping center? Sabe, um daqueles lugares enormes, super movimentados, onde milhares de pessoas circulam todos os dias? E aí, por ser um dos proprietários, receber todo mês uma graninha, uma parte do aluguel que todas aquelas lojas pagam para estar ali. E não é só isso não, receber também uma fatia da receita do estacionamento. É algo que muita gente nem imagina que é possível. Parece um sonho distante, né? Mas é bem mais real do que se pensa. A verdade é que é bem provável que muita gente já tenha passado por shoppings dos quais poderia ser sócio. Pensa aí, lugares como o Shopping Cidade Jardim, o Tietê Plaza Shopping ou o Super Shopping Osasco, todos eles pagam rendimentos mensais para os seus investidores. E o mais incrível é que dá para virar sócio com muito, mas muito pouco dinheiro mesmo. Pois é, o sonho de viver com a renda de aluguel é super comum, mas o custo para comprar um imóvel inteiro sempre foi aquele balde de água fria, né? A grande barreira. Vamos ver agora exatamente como dá para pular essa barreira. A solução para isso se chama Fundo de Investimento Imobiliário, ou FII, para facilitar. O jeito mais simples de entender é o seguinte: pensa num condomínio de investidores. É um monte de gente que junta o dinheiro para investir em imóveis gigantes, de altíssima qualidade, que uma pessoa sozinha dificilmente conseguiria comprar. E aqui está o pulo do gato. Em vez de ter todo o custo e a dor de cabeça de comprar um prédio inteiro, o investidor vai lá e compra uma fraçãozinha dele, que a gente chama de cota. É como ter uma fatia de uma pizza gigante, em vez de ter que comprar a pizzaria inteira. Simples assim. Beleza, agora para ficar bem claro, vamos colocar um do lado do outro para entender as vantagens na prática. Como o FI se compara com a ideia de comprar uma casa ou um apartamento para alugar? Primeiro ponto, acessibilidade. Com valores que muitas vezes ficam ali na casa dos R$ 100, já dá para virar sócio de imóveis que valem milhões. Segundo, facilidade. O processo todo é feito pela internet, sem sair de casa. E terceiro, que é uma maravilha, tranquilidade. Toda aquela burocracia de cartório, escritura, IPTU e a preocupação com inquilino, reforma, tudo isso fica na mão de uma gestão profissional que cuida de tudo. Agora, vamos para um cenário da vida real. Imagina que acontece um imprevisto e é preciso levantar, sei lá, R$ 20 mil. E rápido. E aqui está uma diferença brutal, a tal da liquidez. Quem tem um imóvel físico precisa vender o bem inteiro, mesmo que só precise de uma parte da grana. É um processo que pode ser lento, super burocrático e para vender rápido quase sempre tem que baixar o preço, sem falar na comissão do corretor. Com o FIs, a história é outra. Vende-se só o número de cotas necessário para juntar os 20 mil, a operação é muito rápida, o dinheiro costuma cair na conta em 2 dias úteis e o melhor, o resto do investimento continua lá quietinho, rendendo todo mês. Essa diferença de liquidez é um dos pontos que mais impressiona. E olha, se essa análise está ajudando a clarear as coisas, se está mostrando que o assunto é importante, não custa nada, né, deixar um like, compartilhar com os amigos, isso ajuda demais a gente a levar essa informação para mais pessoas. Bom, voltando ao que interessa para o bolso, a rentabilidade. Porque afinal os FIIs conseguem muitas vezes render mais do que o aluguel de um imóvel residencial comum. A chave para entender isso está no tipo do imóvel. A grande maioria dos FIIs investe em ativos comerciais de alto padrão. Shoppings, galpões de logística, prédios de escritórios. O valor do aluguel nesses lugares costuma ser bem maior do que o de um imóvel residencial. E os números não mentem, eles comprovam essa diferença. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele compara o rendimento médio do aluguel residencial, medido pelo índice FIPZAP, que ficou em 5,94%, a média dos principais fundos, que é medida pelo IFIX, o índice oficial dos FIIs na Bolsa, bateu 11,64%. A vantagem é muito clara. É isso mesmo. A gente está falando de um retorno que é praticamente o dobro. Isso mostra o poder de geração de renda que esses fundos têm. E tem mais um benefício fiscal gigantesco. Os dividendos, aquele aluguel que cai todo mês, são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Já no aluguel de um imóvel comum, essa renda é tributada. Ou seja, nos FIIs, o valor cai limpinho na conta. Mas, claro, nem tudo são flores. Todo investimento tem seus riscos e é super importante conhecer eles para tomar boas decisões. O principal risco do mercado imobiliário tem um nome: vacância. É aquele período chato em que o imóvel fica vazio, desocupado, sem inquilino e, por consequência, sem gerar um centavo de aluguel. E este slide mostra perfeitamente como os FIIs ajudam a diminuir esse risco. Com um único imóvel, a vacância é um fantasma. Se o inquilino sai, a renda pode simplesmente zerar por meses. Já num FII, o risco é diluído.
Como o fundo tem vários imóveis com dezenas, às vezes centenas de inquilinos diferentes, a saída de um deles tem um impacto mínimo no rendimento total. A gestão profissional e essa diversificação toda trazem uma estabilidade muito maior para a renda. E é muito importante saber que o universo dos fundos imobiliários é bem maior do que só os shoppings que a gente falou lá no comecinho. Na verdade, eles são a espinha dorsal de vários setores da nossa economia. Tem fundos focados em galpões logísticos, que são essenciais para o comércio eletrônico, tem os de lajes corporativas, que são os escritórios nos grandes centros, e tem até os chamados fundos de papel, que em vez de ter o tijolo, o imóvel físico, investe em dívidas imobiliárias. Cada um desses mundos tem suas características, e isso é papo para uma próxima análise detalhada. Fica a reflexão. Agora, sabendo que é possível investir em imóveis gigantescos com pouco dinheiro, qual parte desse mundo imobiliário desperta mais a curiosidade para ser explorada primeiro? A porta de entrada, como vimos, está aberta. Cairo Invest explica.